Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo dos céus que possa nos salvar. Outro nome não há. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 25 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas posses, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nesse trecho, duas coisas importantes estão acontecendo. A primeira é que Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, reconhece a necessidade de ajuda na igreja de Antioquia e vai a Tarso buscar Saulo, a quem ele introduziu na igreja em Jerusalém, primeiramente, quando os irmãos não estavam acreditando que ele fosse realmente discípulo. Barnabé sempre tomando a iniciativa de ajudar os irmãos. Em segundo lugar, em Atos 11, 26, os discípulos de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos. A palavra cristão no Novo Testamento aparece somente 3 vezes, mas o suficiente para definir quem somos. As outras ocorrências estão em Atos 26, 28, onde o rei Agripa confessou, depois de ouvir o testemunho da conversão de Paulo, que por pouco ele teria sido convencido a se tornar um cristão. A outra ocorrência está em 1 Pedro 4,16. Pedro escreve: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, o nome de cristão, e nada mais além disso. Cristão não é um título que carregamos, onde todo mundo diz que é, sem entender o que realmente significa. Cristão foi um nome dado aos discípulos de Jesus, pelos moradores da cidade de Antioquia, que viram algo diferente na vida daquelas pessoas e sabiam que eles seguiam Cristo. Cristão é alguém que segue Jesus e não homens. É alguém que está ao lado de Cristo o tempo todo, pensando em suas atitudes, pensando em suas palavras. Seguidores de Cristo não carregam nomes humanos que homenageiam homens ou instituições religiosas, criando cristãos com sobrenomes.
Nos 3 textos, ou nos contextos onde aparece a palavra cristão, o cristão está sob fogo cerrado, ou seja, enfrentando dificuldades, enfrentando lutas. Ele está passando por um grande desafio, onde suas convicções e comportamento estão sendo minuciosamente observados e testados o tempo todo. Então, o que foi que as pessoas de Antioquia viram nos discípulos de Jesus para chamá-los de cristãos? Como nós já estudamos o capítulo 11, vou citar os trechos que fizeram com que eles observassem algo e tirassem essa conclusão magnífica, chamando-os de cristãos. Em primeiro lugar, eles viram que cristãos têm uma experiência da conversão, ou seja, de uma mudança radical de vida. Em Atos 11, 20 e 21, lemos: alguns deles, lembra, depois da perseguição de Estevão, eles se espalharam. E alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. As pessoas de Antioquia puderam ver que aquelas pessoas, mesmo sendo perseguidas, ainda continuavam falando de Cristo. A vontade de Deus é que cada um ouça a Jesus e, ouvindo de Jesus, imite seu exemplo para trazer alegria ao Pai Celestial, de pessoas que olham para o Filho e procuram imitar o seu exemplo, mesmo diante da mais severa dificuldade, como Jesus fez. Que cada discípulo seja uma personificação de Jesus aqui na terra, onde as pessoas possam olhar para Ele e tenham desejo de imitar a sua fé. Cristãos autênticos são convertidos ao Senhor Jesus e não a uma pessoa, e não a uma instituição religiosa, por melhor que seja. Não é a Barnabé que eles se converteram, não foi a Paulo ou a qualquer missionário, pastor, apóstolo, ou evangelista, ou a qualquer outra pessoa. Eles se converteram ao Cristo ressurreto. Por isso foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Mas os de Antioquia também viram que cristãos agem sem preconceito. No verso 22 do capítulo 11, lemos: notícias desse fato. Que fato? Que muitos creram e se converteram ao Senhor em Antioquia. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Os cristãos judeus de Jerusalém não tinham certeza ainda que os gentios podiam fazer parte da Irmandade. Vemos isso no verso 17, ou no capítulo 11, quando eles questionaram Pedro por terem entrado na casa de Cornélio. Mas as barreiras foram quebradas e o preconceito foi abandonado. E agora, judeus e gentios são irmãos em Cristo Jesus. E eles viram que o preconceito foi abandonado. E eles viram que essas pessoas agora eram diferentes. E isso atraiu a atenção deles. E por isso os chamaram de cristãos. E eles também viram que cristãos estão sempre prontos a socorrer os necessitados.
no capítulo 11, 27 a 30, que nós já lemos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, que são os cristãos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Cristãos estão prontos, sempre prontos, para socorrer os necessitados. Ninguém pediu, ninguém obrigou, eles voluntariamente decidiram contribuir para atender às necessidades dos santos. Não para barganhar com Deus, mas para ajudar os necessitados. Hoje, existem pseudo-cristãos que vivem sempre na expectativa de receber algo de Deus e esquecem que receberam o maior presente que alguém pode receber, a salvação de suas almas. Existem hoje pseudo-cristãos que inventam nomes para se definir, que vão além da Escritura. Cristãos de verdade entregam seus corações ao Senhor Jesus e são reconhecidos pelos nomes que a Escritura menciona e não inventam nomes para se definirem. São parecidos com Cristo, procuram imitar o seu exemplo, acolhem a todos sem preconceito e ajudam a todos sem distinção. Se preocupam com os da família da fé, mas procuram ajudar todas as pessoas. Entendem que o que receberam pela graça de Deus dão de graça aos que encontram no meio do caminho. Deste modo, revelam sua verdadeira experiência de conversão a Cristo. Agem sem preconceito, falando de Cristo a todos que encontram pelo caminho, e estão sempre prontos a socorrer os necessitados, sem interesse, mas por amor a Deus e ao próximo. Que você seja simplesmente cristão e nada mais além disso. Que Deus te abençoe. Pois não há outro nome que possa nos salvar. Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo do céu.